A graça e a paz do Senhor. Quem está falando é o pastor Serginho Bizica e vamos para mais um vídeo. O título do vídeo de hoje é Cuidado, você pode estar correndo risco de morte. Eu cheguei a esse título depois de ler Efésios 6:11, que diz o seguinte: vistam toda a armadura de Deus para poderes ficarem firmes contra as ciladas do diabo. As ciladas do diabo é aquilo que te atrai, ou aquilo que te atraía no mundo. Para quem gostava de beber, os vícios. Para quem gostava de prostituição, se caso homem, mulheres, e se caso mulheres, homens. O adultério, a mentira, a glutonaria. Então o diabo ele sabe como tentar te afastar da presença do Senhor. Mas o texto diz que nós temos que nos vestir da armadura de Deus, ficarmos vigilantes. A Bíblia fala que temos que orar sempre, que resistir ao diabo, que fugir do ambiente do mundo, de resistir à carne. Essas são as nossas armas. Eu me recordo que quando fui para a praia pela primeira vez, estava com meus irmãos, minhas irmãs, e nós colocamos a barraca num ponto estratégico, porque atrás dela tinha um prédio. A primeira vez no mar, na praia, aquilo me deixou assim muito empolgado e fui para a água e não queria sair mais. Fiquei muito tempo ali. No começo eu ainda tinha foco, porque eu olhava a todo momento para o prédio, mas eu me esqueci do prédio e depois de brincar por muito tempo ali, eu, um garoto, quando me apercebi já estava perdido. Longe da barraca, já não tinha mais aquele prédio como referência. A água foi me levando e eu já estava muito longe. É assim que o diabo age, tentando nos levar para a destruição, tentando nos afastar da igreja, tentando nos afastar dos líderes, do nosso compromisso ministerial, da nossa comunhão com o Senhor. O diabo ele é astuto e acontece sempre de uma mesma maneira, um desentendimento. O diabo ele é muito eficiente em trazer desentendimentos, em fazer as pessoas ouvirem aquilo que não foi dito, ou então em pegar um momento em que alguém está num dia ruim, num dia difícil, e a outra pessoa interpretar de uma maneira que não era para ser interpretado daquele jeito. O diabo, ele coloca uma situação para tentar te tragar, para tentar te afastar do evangelho. Geralmente, essa é a estratégia usada pelo diabo dentro da igreja. E ele coloca 3 armas muito conhecidas, que é o pensamento, que é o sentimento e que é a ação. Quando você começa a pensar depois de uma situação que foi equivocada, o diabo ele começa a falar no seu ouvido. Como que o diabo fala no nosso ouvido? Não é em hertz, não é em vibrações por segundo. Ele coloca pensamentos. Você imagina que um marido e uma mulher, quando está discutindo, de um lado o diabo fala, olha, ela pensa que ela é quem? Logo o homem verbaliza na primeira pessoa, você pensa que você é quem? Aí a mulher, ela já faz uma objeção com aquilo que o homem fez e falou, e aí começa uma briga generalizada, porque o diabo, ele sopra no ouvido das pessoas. Como? Nos pensamentos. Ele coloca pensamentos tóxicos. E segundo, ele coloca também pessoas com más conversações, com péssimos conselheiros. A Bíblia diz no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, pessoas que já estão machucadas, magoadas, decepcionadas com a igreja, pessoas feridas e que já estão frágeis por uma ação do diabo. Ela começa a te tirar do foco ministerial e para te levar para momentos de lazer, momentos que trazem um sentimento de falsa paz. É muito bom nós estarmos em passeio, é muito bom nós sairmos com os amigos e não podemos perder a relação com aqueles amigos do passado, do mundo. É bom que tenhamos essa relação para falar de Jesus, mas quando estamos desprotegidos, isso acaba nos influenciando. Então cuidado com o que você pensa. Segundo, o sentimento. Depois de pensar e ser picado por este veneno do escorpião maligno, você começa a sentir no seu coração a mágoa, sentir-se desprezado, descartado, você se acha diminuído, você acha que tudo que você fez não foi para o Senhor, foi para um homem, foi para a igreja, e você começa a, além de ouvir a voz do diabo, a inflamar, e aquilo vira uma doença emocional, porque o diabo ele vai apertar aquele ponto dolorido do seu ego, aquele ponto que está machucado, e ele fala, tá vendo?
Você confiou no pastor, você confiou na igreja, você confiou nas pessoas. O ideal é largar um pouco a igreja. Isso é uma farsa, isso é uma mentira. Mas na realidade isso é uma estratégia do diabo. E depois você começa a agir. Como que você age? Faltando nos cultos, criticando, emprestando a sua boca para o diabo e contaminando outras pessoas, dando concessão àqueles pecados que te atraía no passado. Logo você se envolve com aquelas pessoas e ali você é preso. Voltando ao Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores, e logo você se assenta na roda dos escarnecedores. Você se torna vulnerável espiritualmente, você está sem a armadura que falei no início desta gravação. Então, você deve voltar para o Senhor e reagir. Tem uma passagem em Romanos 1, que eu vou ler de uma forma bem parafraseada, mas com o mesmo sentido, só para você entender o que acontece com uma pessoa quando ela se coloca à disposição do diabo. Ela vira as costas para Deus. Romanos 1, do 28 ao 32, o resumo em parafrase diz assim: uma vez que eles não se importam em reconhecer Deus, Deus desistiu deles e os deixou por conta própria. Você começa a agir por conta própria. A vida deles agora é uma confusão só. O mal que desce ladeira abaixo. Eles tomam à força o que é alheio, são ambiciosos, caluniadores, cheios de inveja, violência, brigas e trapaças. Fizeram da vida um inferno. Olham para eles, são maliciosos, venenosos, críticos, ferozes de Deus, brigões arrogantes, gente vazia e insuportável, mestres em criar meios de destruir vidas e revoltados contra os pais, não passam de seres tolos, asquerosos, cruéis e intransigentes. Até parece que eles não sabem o que fazem, mas têm plena consciência de que estão cuspindo no rosto de Deus e não se importam. Pior ainda, premiam o que faz as piores coisas com eficiência. Eu estou lendo a Bíblia, a Mensagem, e essa tradução ela faz uma parafrase do que está na outra Bíblia. São pessoas que viram as costas para Deus. Elas começam a agir pelos seus impulsos carnais, por aquela mágoa e por uma ação maligna. Cuidado! Volte para o Senhor. E o recado para você, a vacina, o coquetel que vai fazer com que você saia dessa situação que talvez esteja querendo te destruir sua vida espiritual, porque as consequências acontecem em todas as áreas da vida. É pedir perdão, é buscar em oração, é voltar para a igreja, é olhar para as pessoas e reconhecer que elas também têm defeitos, assim como você, mas que o Senhor, Ele é o Senhor que cura os doentes, que na igreja é proibida a entrada de pessoas perfeitas, são pessoas como você, como eu, e nós temos que estar ali para nos fortalecer como corpo de Cristo, porque somos noiva do Senhor, e um dia nós vamos ir para o céu e reinar com Cristo como a igreja invisível do Senhor, aquela que não se corrompeu. Então, meu irmão, se você estiver fraco, eu gostaria de fazer uma oração por você. Se você estiver com pensamentos duvidosos, estiver agindo desta maneira, coloque suas mãos sobre a minha e vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero repreender toda ação maligna na vida deste homem e desta mulher. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ingerência do diabo, pessoas, Senhor, que estão colocando, Senhor, na vida dessa pessoa, um veneno espiritual. Senhor, livra ela dos pensamentos, faça com que essa pessoa caia na real, em nome de Jesus, assim como o Senhor falou para Pedro: arreda-te, Satanás, você está repreendido em nome de Jesus. Se essa pessoa, Senhor, perdeu o foco, mostre para ela qual é o caminho de volta. E que esta mensagem, Senhor, sirva de alerta, sirva de referência, sirva, Senhor, de nota explicativa, para que ela entenda onde ela está e para onde ela deve seguir. Pai, muito obrigado porque a Tua palavra não nos deixa, Senhor, órfãos, não nos deixa, Senhor, abandonados, sem saber aonde estar ou o que fazer. Mas o Senhor cuida de nós e não nos permitirá, Senhor, cair nas garras, nas astutas ciladas do inimigo. Em nome de Jesus nós Te louvamos, Pai. Amém, amém e amém.
Deus abençoe. Se esse vídeo falou com você e durante essa ministração você pensou em alguém, manda esse vídeo para essa pessoa. Deus abençoe.